Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início à nossa escola bíblica de hoje. Nosso tema de hoje é reações que nos definem. Abra aí sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 14 até o 23. Diz assim o texto: Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: Cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Amém? Bom, irmãos, a passagem aqui de Neemias capítulo 4, do 14 ao 23, ela retrata um momento muito importante aqui da reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Neemias e o povo, seus liderados, eles enfrentam a oposição e as ameaças de ataques por parte dos inimigos, né? Só que Neemias, ele encorajou o povo para que eles não tivessem medo, mas, ao contrário disso, para que eles confiassem em Deus e se preparassem para a batalha, para que eles estivessem vigilantes, determinados para defender as suas famílias, o seu povo e toda a cidade também. E essa passagem, ela não destaca só a importância da coragem, né, e da determinação em face da adversidade, mas ela também dá ênfase aqui na confiança e na proteção divina, enquanto nós nos dedicamos a fazer grandes obras para o Senhor. Então, nesse texto aqui, nós podemos tirar algumas lições que são aplicáveis para todas as áreas das nossas vidas, né? E em qualquer momento que nós estejamos vivendo aí. O versículo 14, então, ele começa dizendo assim, né? Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Então, uma das grandes marcas da liderança de Neemias, como nós temos visto até aqui, sem dúvida nenhuma, era a prudência. Neemias era um líder, um homem, um servo de Deus extremamente prudente, né? O versículo 13, ele termina dizendo que Neemias colocou as famílias juntas lá, né, em lugares estratégicos, empunhando as suas armas. E aqui no versículo 14, o texto inicia dizendo que Neemias saiu para inspecionar novamente o lugar. Ele saiu para fazer uma análise ali do lugar novamente. Ou seja, Neemias nunca agia sem se certificar
de como as coisas à sua volta estavam, né? Ele nunca agia sem ter certeza de como os inimigos estavam posicionados para o ataque contra ele e contra o povo de Deus. Então, logo após ele fazer essa inspeção no local, identificando ali de maneira concreta as possibilidades que eles tinham, né? Neemias novamente, como um grande líder, ele traz motivação ao povo. Ele diz: não tenham medo, né? Mesmo que as situações fossem contrárias, fossem adversas para eles ali, quando Neemias se posiciona, ele faz isso na intenção de motivar o seu povo. Ainda que a situação não fosse favorável, é um posicionamento que traz segurança. Quando aquele que conduz o povo se posiciona trazendo motivação para as pessoas, isso faz com que as pessoas se sintam seguras e protegidas também por esse líder, né? Só que nós precisamos entender que essa motivação que Neemias leva para o povo não é algo vazio, né? Algo que ele tenta fazer de maneira emocional, simplesmente, né? Para atrair as pessoas. Não. Neemias, ele demonstra o motivo pelo qual o povo não precisava ter medo, que ele vai dizer: lembrem-se do Senhor grande e temível. Eles não precisavam ter medo dos seus inimigos. E isso não porque eles eram mais fortes, ou porque eles estavam mais preparados, ou porque eles tinham os melhores planos, as melhores estratégias, ou qualquer coisa do tipo. Eles não precisavam ter medo, porque quem lutava por eles era o Senhor grande e temível que estava ao lado deles. E é interessante nós notarmos que Neemias, ele faz questão de mostrar de fato aonde deveria estar o temor das pessoas. Por isso ele classifica Deus como grande e temível. Então ele não estava dizendo que o povo deveria ter medo de Deus, não era isso. Mas que eles deveriam sim ter a consciência de que os inimigos precisavam saber que eles é quem deveriam temer, eles é quem deveriam ter medo de agir contra o povo de Deus, certo? Então, os inimigos, eles queriam agir em silêncio, né? Eles queriam agir ali de maneira que o povo de Deus não soubesse, não percebesse, né, o que estava acontecendo. Só que o Senhor é quem frustra esses propósitos deles e faz com que Neemias conduza o povo com sabedoria, né, consciente daquilo que seus inimigos estavam tentando fazer ali. Então, o povo foi impulsionado a voltar a trabalhar, cada um com a sua parte que lhe era devida, porque eles entenderam ali, através do testemunho de Neemias, que eles estavam seguros, que eles podiam confiar em Deus, eles não precisavam temer. Versículo 16: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. É necessário nós entendermos, irmãos, aqui, que manter as mãos ocupadas é extremamente necessário na obra. Mas nós também precisamos estar com os olhos atentos e abertos. O povo trabalhava, mas também vigiava, certo? Uma coisa era inseparável da outra ali. Eles entendiam que eles não podiam abrir mão do trabalho nem da vigilância, né? Muitos se envolvem tanto ali no trabalho, né, que deixam de vigiar e por conta disso caem no próprio campo de batalhas, né? Então, ação e vigilância precisam caminhar de mãos dadas, necessariamente. Muitos obreiros acabam se perdendo aí no trabalhar, né, no trabalho do Senhor, e se cansam da obra e na obra também. Então nós precisamos entender que trabalho sem vigilância pode nos acarretar grandes perdas depois. Os carregadores, o texto diz que trabalhavam com uma mão e com a outra seguravam as suas espadas. E assim também nós, enquanto trabalhadores da obra de Deus, precisamos estar com uma das mãos
trabalhando incansavelmente na obra, mas com a outra estarmos empunhando as nossas armas espirituais e prontos para os possíveis ataques dos inimigos. Versículo 18. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. É interessante nós vermos aqui que Neemias leva ao seu lado aquele que era responsável de tocar a trombeta, né? A trombeta era um sinal de alerta para o povo, era para chamar a atenção do povo, para que eles estivessem em prontidão e para que eles se reunissem no lugar combinado ali com Neemias para encarar um possível ataque inimigo. Então, o líder aqui, Neemias, ele tem a responsabilidade de cuidar do povo de Deus. Então, ele precisa estar atento, ele precisa estar com seus olhos abertos, vigilante, né? Para que ele possa avisar a tempo, alertar a tempo os seus liderados sobre a aproximação dos inimigos, certo? Por isso Neemias tinha ao seu lado aquele que tocava a trombeta, certo? E da mesma forma que era importante que Neemias, ao identificar o problema, avisasse para que a trombeta fosse tocada, o povo também precisava estar atento ao som da trombeta no momento que eles ouvissem aquele som e eles se posicionassem então onde Neemias havia indicado para que eles estivessem. Então, perceba como Neemias estava trabalhando, mas ao mesmo tempo atento em relação àquilo que estava acontecendo para que ele pudesse avisar o povo. E o povo também estava trabalhando, mas talvez se resguardando ali na proteção de Neemias, porque Neemias havia ficado responsável de avisá-los do problema, e só que eles precisavam também estar atentos ao ouvirem o toque da trombeta, ao ouvirem o chamado do seu líder, para que eles pudessem se agrupar, pudessem estar juntos ali e prontos para o combate. Uma outra característica primordial aqui para o sucesso da reconstrução dos muros de Jerusalém era justamente a união do povo, né? Eles trabalhavam juntos. E a ordem de Neemias para eles ali, pelo fato de o local ser bem grande, né? Bem espaçado, bem extenso, como o texto diz, era para e o fato deles estarem longe ali uns dos outros, né? É para que quando eles ouvissem a trombeta, então eles se ajuntassem em um mesmo lugar, demonstrando aqui para nós a importância deles estarem unidos, ok? E isso porque Neemias sabia que todos ali eram dependentes de Deus. Porém, ele também sabia que todos precisavam uns dos outros, da presença, do apoio ali uns dos outros diante da batalha. Não havia competição entre eles, não havia ego entre eles. Havia, sim, uma união de pessoas trabalhando em prol de um mesmo objetivo, certo? Ninguém consegue parar um povo unido que trabalha no limite das suas forças para o Senhor. O versículo 21 vai dizer que o povo trabalhava desde o raiar do dia até o anoitecer, certo? Ou seja, não havia preguiça entre eles, irmãos. O trabalho de Deus exige de nós dedicação, esforço, suor e constância também. Deus não nos chamou para o marasmo. Deus não nos chamou para nós estarmos sentados simplesmente acompanhando uma vida cristã. Ele nos chama para o trabalho, e um trabalho duro, um trabalho árduo. Se nós quisermos ver a reconstrução das nossas igrejas, dos nossos ministérios, a reconstrução das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, da sociedade, nós precisamos trabalhar com disposição e com comprometimento para que o Senhor realize a obra. Senão as coisas não vão acontecer, irmãos. Versículo 22. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda
e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiram, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Neemias sempre fez questão, irmãos, de enfatizar ao povo que quem lutava por eles era o próprio Deus, correto? Só que no momento da perseguição, ele também usa daquela prudência, né, que nós sempre batemos aqui na tecla, e ele ordena que o povo não saia de Jerusalém. Ele ordena que o povo fique ali. Por quê? Para que não tivesse o risco deles serem atacados do lado de fora, sozinhos, desprotegidos, certo? Longe dos seus irmãos. Às vezes nós confundimos fé com presunção, né? E nós ficamos tentando aí desafiar a Deus, de certa forma. Se nós nos lembrarmos, quem fez isso foi o próprio diabo, né? Quando ele disse para Jesus se jogar do alto daquele monte, porque o Deus daria ordem, né, aos seus anjos para que segurassem ele. Não tentarás o Senhor teu Deus, é o que Jesus diz naquele momento ali. E Neemias, ele também não estava disposto a tentar o Senhor seu Deus. Por isso ele foi prudente o tempo todo, né? Ele se resguardou, ele fez com que o povo também fizesse isso a todo momento. Ele sabia que se algo tivesse que acontecer, não seria por falta de prudência por parte deles. E diante disso, sim, o Senhor lutaria então por eles e traria a vitória ao povo. O fato de Neemias dizer que eles até dormiam com as suas armas ao lado deles, nos ensina, irmãos, que nós devemos estar preparados a todo o momento. Porque, como eu já disse, o inimigo ele não brinca em serviço. E ele pode usar de um momento de sono da nossa parte para nos atacar. Esse sono é um sono espiritual que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Quando nós dormimos espiritualmente falando e estamos despreparados, o inimigo ele tem mais força para nos atacar. As estratégias do inimigo, elas são mais fortes, porque nós não estamos preparados, nós estamos dormindo. Um crente nunca dorme espiritualmente falando. É isso que retrata essa imagem de Neemias e dos seus liderados dormindo com as armas do seu lado. Eles estavam preparados para a obra. E a qualquer momento, eles estariam prontos para a batalha. Eles estavam fisicamente dormindo, mas havia aqueles que estavam de plantão, de prontidão, ali para avisar, para contar, para chamar eles, para acordar eles, né? E a palavra do Senhor, irmãos, é a grande arma de guerra que nós temos em nossas mãos. E ela precisa estar conosco em todo o tempo. Nós nunca podemos baixar a nossa guarda, porque o nosso inimigo está disposto a nos atacar a qualquer momento. Ele não dá espaço para que nós durmamos, para que nós ficamos dormindo ali. Não tem espaço para isso. Se nós dormirmos despreparados, desarmados, o nosso inimigo nos matará. Sem medo, ele nos matará. Porque é isso que ele faz. Certo? Vamos para as nossas aplicações, então. A primeira aplicação, irmãos, que nós podemos tirar aqui desse texto é que nós precisamos identificar os problemas que o inimigo pode causar. O versículo 14 começa dizendo que Neemias fez uma inspeção no local, né? Neemias é um dos grandes exemplos que nós temos de prudência, né? Como nós já falamos. Nós precisamos entender que boa parte das dificuldades que nós temos em resolver os problemas que surgem no decorrer da nossa vida, no nosso caminho, se dá porque nós não aprendemos a identificar a causa desses problemas. Neemias, ele estava sempre um passo à frente dos seus inimigos, porque ele sempre sabia o que ia acontecer, o que poderia acontecer. E por isso, ele podia se preparar e preparar as pessoas à sua volta também para encarar os desafios que surgiriam, sem se esquivar ou sem fugir deles.
Então, um dos grandes problemas que o ser humano tem, irmãos, é que geralmente nós só nos preocupamos com os problemas quando nós já estamos no meio deles. Nós não pensamos nos problemas antes, principalmente no meio cristão. Por quê? Nós fomos sendo ensinados no decorrer da nossa vida cristã a não aceitar os problemas, a repreender qualquer possibilidade de passar por dias ruins e não aceitar isso de forma alguma. Só que imagina se Neemias, diante do imenso problema que ele estava diante dele ali, que ele estava vivendo, se ele simplesmente levantasse ali as mãos para o céu, né, e repreendesse em nome de Jesus aquela situação e não fizesse nada. Esse não era o caminho e continua não sendo o caminho. Neemias orou, lembra? Ele sempre ora antes de agir, sempre ora, pedindo a proteção, pedindo para que o Senhor lute por ele, mas ele nunca pede para que o Senhor livre ele da batalha. Não peço para que os tires do mundo, mas que lute por eles, mas para que os ajude a suportar. Essa é a oração de Jesus a Deus, né, por nós. Essa é a oração de Neemias, para que o Senhor lutasse por eles, juntamente deles. Os problemas, irmãos, eles são reais. E quanto antes nós aceitarmos isso, quanto antes nós aceitarmos que os problemas existem e vão acontecer na nossa vida, mais facilidade nós teremos de lidar com eles, de superar com eles, de superar eles, né? E vencer também esses problemas. Quando nós aceitamos o problema, não significa que nós estamos nos conformando com ele. Não significa que nós estamos aceitando a derrota. Não é isso. Neemias sabia que o problema existia e por causa disso ele analisava cada um desses problemas antes deles se tornarem reais. Neemias, ele se preparou 4 meses orando, pensando nos possíveis problemas que ele teria lá na frente. Por isso que quando ele vai conversar com o rei, ele pede para o rei a autorização para que ele pudesse apresentar para os governadores das outras reinos ali ao seu redor. Por quê? Porque ele sabia que ele poderia enfrentar problemas com isso. Tanto que ele enfrentou. Nós vimos aqui, ele enfrentando problemas com isso, né? Sambalate ali, falando como que você vai agir contra o decreto do rei. Ele já estava preparado para aquele problema. Ele tinha a documentação necessária. Ele pediu também para que o rei desse autorização para que ele fosse até Asaf, para que Asaf, que era o coordenador ali das florestas, né, pudesse dar a ele o material também, porque ele sabia que se ele chegasse lá sem material, ele também não conseguiria trabalhar. Ele foi preparado. O rei também, pensando nisso, enviou o exército junto dele, pensando na proteção dele. Ele se preparou para os possíveis problemas que viriam. Ele não rejeitou os problemas. Ele não saiu de lá com a cara e com a coragem, falando, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu vou que Deus vai prover no meio do caminho. Não, ele não fez isso, irmãos. Ele se posicionou, ele se preparou. Ele planejou toda a situação. Ele planejou uma estratégia toda para que aí sim ele fosse em direção ao problema. Então, aceitar os problemas é, antes de mais nada, entender que eles acontecerão. E diante disso, traçar um plano, uma estratégia, observar os detalhes de forma antecipada, para que quando finalmente esses problemas chegarem, nós já saibamos como lidar com eles. Nós lideramos as nossas vidas, irmãos. E tudo o que tem para acontecer nas nossas vidas precisa ser analisado com critério. Precisa de sabedoria, né, para que nós não sejamos vencidos pelo inimigo, pelos problemas. A base para isso é a nossa entrega a Deus. É o quanto nós estamos verdadeiramente com as nossas vidas no centro da vontade dEle. Com as nossas vidas e com as nossas ideias, com os nossos planos alinhados com as ideias e os planos de Deus. Para isso que Neemias usou aquele tempo de preparo, para alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Por isso que foi mais fácil para ele lidar com o problema. Ele já estava preparado para o problema, porque ele deixou a sua vontade de lado para viver a vontade de Deus.
E aí tudo se torna mais fácil, irmãos. E aí mesmo que os problemas venham, nós conseguiremos vencer. Não porque a nossa vontade está sendo feita, mas porque a vontade do Pai está sendo feita. A sabedoria que vem do alto é o que nos trará condições de identificar cada desafio que os problemas podem nos impor. Mas para nós termos essa sabedoria, nós só conseguiremos à medida em que nós nos prostrarmos diante do Senhor e colocarmos as nossas vidas diante dele, dia após dia. A segunda aplicação é que nós precisamos sempre estar em união daqueles que estão empenhados na mesma obra e nas mesmas batalhas do que nós. A direção de Neemias para o povo foi muito clara. Quando vocês ouvirem a trombeta, reúnam-se em torno de nós. Foi o que ele disse. Então, por identificar os problemas de maneira antecipada, Neemias sabia que ele precisava de pessoas ao seu lado. E isso desde quando ele recebeu a notícia sobre como as coisas estavam em Jerusalém. Neemias nunca cogitou fazer nada sozinho. E tem alguns sentimentos dentro do coração do homem que são a causa para que ele não queira dividir responsabilidades com outras pessoas em muitas situações. O primeiro sentimento pode ser o orgulho. Nós temos grandes dificuldades em assumir que nós precisamos da ajuda das pessoas. Nós queremos provar que nós somos capazes, que nós conseguimos realizar, que nós podemos superar os problemas sozinhos. Nós falamos que nós não queremos depender dos outros, que nós podemos fazer sozinhos. Orgulho. Um outro sentimento pode ser o desejo de ser notado também, que acompanha o orgulho, né? É um sentimento que faz com que nós nos afastemos das pessoas, para que nós levemos o mérito pela realização de alguma coisa sozinho. Nós não queremos dividir os holofotes. Nós queremos ser vistos, nós queremos ser notados, aplaudidos, né? E um terceiro sentimento que nós podemos qualificar como uma evolução do orgulho é a soberba. Porque enquanto o orgulho está relacionado mais apenas com um desejo que nós temos de nos provarmos capazes, né, para outras pessoas, a soberba, ela já é a certeza de que nós somos melhores do que os outros, que nós somos mais capazes do que eles. E assim nós podemos fazer melhor também do que qualquer outra pessoa que possa tentar nos ajudar. Então são vários os motivos e vários os sentimentos que nós administramos em nós, irmãos, que nós alimentamos em nós e que nos fazem querer agir sozinhos, trabalhar sozinhos. Seja como for, Neemias não permitiu que o seu coração enganoso tomasse conta dele em momento algum. Ele não permitiu que o desejo pelo reconhecimento fosse forte a ponto de fazer com que ele trabalhasse sozinho, ou então de rebaixar aqueles que estavam sob a sua liderança também. Nós precisamos ter essa mesma consciência de Neemias. Consciência essa que o fez entender que sozinho ele não poderia chegar a lugar algum. Neemias precisou do rei para ter autorização para ir adiante com o seu projeto. Ele precisou de Asaf, que era o guarda das florestas ali, para que cedesse o material para que ele fosse em direção à reconstrução. Ele precisou da proteção dos oficiais do exército, dos cavaleiros, e ele também precisou da ajuda do povo de Jerusalém para ele fazer o trabalho. Ele não fez nada sozinho. Por mais que a capacidade de liderar estava sobre ele, que o Senhor havia colocado sobre ele esse talento, esse dom, né, de liderar, ele sabia que ele precisava das pessoas à sua volta para o ajudar. E aquele tempo lá de 4 meses fez com que Neemias se quebrantasse na presença do Senhor e usasse esse tempo também para abrir mão de todos esses sentimentos egoístas que estavam em seu coração. A Bíblia não fala em momento algum que Neemias era um homem de coração duro, né? Muito pelo contrário, né? Só que essa natureza de dureza de coração,
é a natureza humana pós-pecado. Todos nós temos os corações duros e cheios de egoísmo. Todos nós temos sentimentos pecaminosos que nos levam para longe do Senhor. E esses sentimentos, eles só podem ser vencidos, irmãos, quando as nossas vidas estão curvadas e humilhadas aos pés do Senhor, para que Ele nos transforme verdadeiramente. Para que em oração nós assumamos que nós somos falhos, pequenos demais e que precisamos do Senhor. E quando o assunto é viver em comunhão, em união uns com os outros, o desafio ele é ainda mais difícil. Justamente porque é quando nós temos que abrir mão das nossas preferências, dos nossos gostos pessoais, dos nossos desejos pessoais, para ajudar o próximo, é quando esses sentimentos eles ficam mais aflorados em nós, mais evidentes. Porque nós não queremos abrir mão do nosso bem pelo bem do nosso irmão. Dificilmente nós vamos abrir mão disso. E que o Senhor nos ajude a superar esses sentimentos. E por fim, a última aplicação, e é uma reflexão para nós. Como nós temos reagido aos ataques inimigos? A postura de Neemias, irmãos, diante do ataque inimigo, ali no versículo 14, foi de encorajar o povo e foi de pedir para que eles não tivessem medo, porque o grande e temível Deus é quem lutaria por eles. Mas e nós? Como nós temos reagido aos ataques inimigos? E nós não precisamos pensar aqui unicamente em inimigos, trazendo aqui de forma mais prática para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Nós não precisamos pensar em inimigo necessariamente como o diabo agora aqui. Tá, como um inimigo, uma pessoa que se levanta diretamente para nos atacar. Não, nós podemos pensar em algo mais próximo de nós. Nós podemos pensar no nosso ambiente de trabalho ali, quando se torna inimigo, alguém que pisa no nosso calo, alguém que faz algo ali para tentar nos atingir de alguma forma, para tentar nos boicotar ali no nosso trabalho, para tentar nos colocar contra o nosso chefe, ou algo do tipo. Nós podemos pensar no nosso ambiente familiar, quando se torna inimigo alguém que deixa de fazer algo que nós pedimos, ou como nós pedimos, aquela toalha em cima da cama, né? Aquela louça que não foi lavada, aquela lâmpada que não foi trocada, e isso já se torna um motivo para que um sentimento de ira, de insatisfação, já tome os nossos corações, e aí o outro, os nossos cônjuges, ou filhos, ou mães, pais, se tornem o nosso inimigo, de certa forma. Nós podemos pensar na igreja, quando se torna inimigo aquela pessoa que está aparecendo mais do que nós, que está recebendo mais oportunidades do que nós, que está recebendo mais atenção do que nós. E aí nós deixamos que um sentimento de inveja, de rivalidade se crie dentro de nós, e essa pessoa se torna nosso inimigo. Perceba que nem sempre o inimigo é declaradamente um inimigo. Às vezes, irmãos, simplesmente por essa pessoa fazer algo que nós julgamos ser ofensivo, ou pela simples existência de alguém nos incomodar por algum motivo, ela já se torna um inimigo para nós. E diante disso, irmãos, nós passamos a alimentar sentimentos devastadores dentro de nós, que nos impedem de caminhar, de prosperar nos planos que Deus tem para as nossas vidas. E tudo isso passa por um processo de amadurecimento. Quando nós somos jovens, nós fazemos muitas coisas das quais nós nos arrependemos quando nós alcançamos uma idade de maior maturidade. Na vida cristã acontece a mesma coisa, né? Falando aos Coríntios ali, Paulo diz o seguinte, lá no capítulo 13, 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, né? Porém, para além disso,
um pouco antes, Paulo já havia dito também aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 2, o seguinte: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então Paulo deixa claro, irmãos, que essa imaturidade no meio do povo de Deus revela um povo carnal. Ou seja, um povo não salvo. Um povo que ainda não foi convertido verdadeiramente pelo Evangelho. Quando nós reagimos aos ataques inimigos, respondendo à mesma altura que eles, que essa é a nossa vontade, nós revelamos uma imaturidade espiritual. Nós revelamos que sequer fomos salvos verdadeiramente e que estamos vivendo uma vida cristã de mentira. É muito fácil, irmãos, se comportar como um cristão verdadeiro quando está tudo bem. Quando todo mundo te ama, quando você ama todo mundo, quando as pessoas ao nosso redor fazem tudo do jeito que nós achamos que tem que ser feito. Difícil mesmo é se provar cristão quando o inimigo ataca, quando o nosso orgulho é ferido e quando o nosso ego é esvaziado. Aí sim se torna difícil nós provarmos a nossa maturidade espiritual, o nosso verdadeiro ser cristão. Jesus, ele reagia aos ataques inimigos com o Evangelho, com a palavra, com orações, com um posicionamento ilibado, uma postura íntegra, sem manchas, sem marcas. Esse é o exemplo que nós precisamos seguir. O exemplo daquele que carrega o nome da religião que nós dizemos ter. Nós somos cristãos, né? E como cristãos, nós dizemos, ou queremos dizer, que somos de Cristo. Que somos como Cristo. Que somos pequenos cristos. E se é isso que nós somos realmente, que nós comecemos a pensar verdadeiramente como Cristo. Não só de palavras, mas em nossas ações. Que ao sermos atacados pelo inimigo, nós saibamos nos posicionar, sem abrir mão dos nossos princípios, mas com sabedoria, em amor. Não respondendo à altura, não fazendo pior para atacar ele e ele sentir mais do que nós estamos sentindo porque fomos atacados por eles. Que ao sermos contrariados em nossas casas, pelos nossos familiares, que nós saibamos amá-los como nós devemos amar. Cuidar como nós devemos cuidar. Que ao sermos atacados nos nossos ambientes de trabalho, nós saibamos nos posicionar com integridade, mas com maturidade também, sem criar um clima hostil, sem nós sermos a causa do problema que está afetando aquele lugar. Que na igreja, quando pessoas se levantarem para fazer a obra verdadeiramente, que nós sejamos apoio, que nós estejamos juntos, lado a lado, caminhando em busca de realizarmos um mesmo propósito. Que sentimentos de rivalidade, de inveja, não venham tomar conta do nosso coração. Que o desânimo, que o marasmo, que o conformismo, a acomodação, não venha tomar conta de quem nós somos, como crentes, como cristãos. E nós possamos estar dispostos a enfrentar os problemas que surgirem no nosso caminho. É esse posicionamento, irmãos, que define quem nós somos, que define se de fato nós somos cristãos. As reações que temos diante dos ataques inimigos define o quão cristão nós somos. Então pense, como você tem reagido aos ataques inimigos? Como você tem se posicionado diante da sociedade como um cristão verdadeiro? Será que nos reconhecem? Será que a nossa postura tem sido uma postura ilibada, sem manchas, sem marcas? Que as pessoas reconhecem de fato que somos de Cristo, que somos como Cristo. São as nossas reações, irmãos, que vão mostrar isso para as pessoas. As nossas reações vão criar o nosso testemunho.
E é isso que vai fazer com que as pessoas entendam quem é Deus, através das nossas reações. Através de como nós mostramos para elas, quais são as nossas reações diante do problema. Porque facilmente nós nos iramos diante de uma situação contrária à justiça. Porque muita injustiça acontece, irmãos, no nosso dia a dia. E geralmente nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos e reagimos de maneira hostil. Nós ficamos nervosos, nós ficamos irados, nós falamos coisas baseadas nessa raiva que nós sentimos ali por causa de uma determinada situação. E isso cria o nosso testemunho para quem está vendo. Seja dentro da igreja, seja fora. É isso que define quem nós somos. Essas reações, é como nós reagimos ao problema que define quem nós somos. Não adianta nós criarmos toda uma imagem de perfeição, de crente perfeito, se nós de fato não tivermos isso em nosso coração. Se nós não tivermos já deixado para lá, nós já não tivermos aberto mão ali, daquilo que nós queremos por aquilo que Deus quer. É só quando nós fizermos isso verdadeiramente, que as nossas reações, de fato, contagiarão as pessoas à nossa volta. Amém? Que nós possamos seguir esses exemplos de Neemias, o exemplo de Cristo, que jamais reagiram ao ataque inimigo de maneira errada, né? Se colocaram diante de Deus para cumprir com o propósito do Senhor.